Geralmente, quando a gente pensa em um tema tão delicado quanto o suicídio, a nossa tendência natural é buscar respostas logo na mente da pessoa, certo? Nas suas lutas internas e questões psicológicas. Mas e se a causa raiz não estiver apenas na mente individual, e sim na própria estrutura da sociedade ao nosso redor? Bom, foi exatamente essa a ideia revolucionária que o sociólogo Emile Durkheim propôs lá no final do século XIX. E nesta nossa exploração de hoje, nós vamos desconstruir essa teoria e entender como a nossa conexão com o mundo dita muito mais do que imaginamos. É uma perspectiva que, honestamente, muda tudo. A grande pergunta que vai guiar o nosso estudo inteiro é esta: como a força coletiva impede o indivíduo de ceder ao desespero? Durkheim argumenta que existe uma espécie de gravidade social, sabe? Algo invisível que nos mantém firmemente ancorados à vida. Mas como essa força coletiva atua na prática? E, o mais intrigante, o que acontece quando ela simplesmente falha? Para desvendar isso, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela ideia da sociedade como uma força moderadora, depois mergulhar fundo na essência do suicídio egoísta, entender a regulação das paixões humanas, analisar a crise da anomia e, para fechar, colocar o egoísmo e a anomia lado a lado para comparar. Então, vamos começar pela parte 1. A sociedade operando como uma verdadeira força moderadora, ou como a gente pode chamar, a nossa âncora coletiva. Olhando para os dados da época, Durkheim notou um padrão fascinante, que ele resumiu nestas 3 proposições. Basicamente, as taxas de suicídio caem à medida que a integração da pessoa na religião, na família ou na política aumenta. A palavra-chave aqui é inversamente, e o detalhe crucial, olha só, a natureza exata do grupo, não importa se é uma igreja, uma família super unida ou um partido político, importa muito menos do que o nível de integração desse grupo. O que realmente nos salva do desespero não é uma doutrina específica, mas sim a força imensa da união e da coesão. Pensa da seguinte forma: uma sociedade bem coesa praticamente abraça os indivíduos. Ela une as pessoas em torno de um objetivo honroso e uma causa comum. E quando fazemos parte de um grupo que nós valorizamos, acontece uma troca constante de apoio moral. É claro que a dor não desaparece como mágica, mas os nossos problemas pessoais nos abalam muito menos, simplesmente porque a energia desse coletivo ampara o nosso cansaço individual. É literalmente um sistema de suporte invisível. Mas, e quando essa integração desmorona? Isso nos leva à segunda parte do nosso estudo, a essência do suicídio egoísta, que é quando o ego individual passa a dominar. No nosso dia-a-dia, a gente costuma usar a palavra egoísmo para descrever alguém que só pensa no próprio umbigo, não é? Mas a definição sociológica que o Durkheim traz vai muito além disso. Para ele, o egoísmo é uma condição de individualismo extremo, onde o nosso ego social simplesmente evapora. A pessoa se desliga de tal forma da comunidade que ela deixa de reconhecer qualquer regra ou propósito que não seja o seu próprio interesse privado. É uma desconexão total da vida em sociedade. E isso não acontece do dia para a noite. É um processo quase como um efeito dominó. Passo 1. Os nossos laços sociais começam a enfraquecer. Passo 2. A gente vai se desapegando dos objetivos em comum. O passo 3 é a constatação mais trágica, onde o nosso lado social perde completamente o chão. Como tudo que dá um sentido maior à vida, a moralidade, a arte, a própria cultura, vem da sociedade, sem ela ficamos sem base. O que nos leva ao passo 4, um vazio imenso. A vida perde totalmente o propósito. E nesse estado profundo de desamparo, qualquer pequeno tropeço pode acabar desencadeando atitudes extremas. Agora, vamos mudar um pouquinho a nossa lente e ir para a parte 3. Vamos falar sobre a regulação das paixões humanas e o motivo de precisarmos tanto de limites. Aqui tem uma comparação que é genial e muda a nossa forma de ver as coisas. No reino animal, o equilíbrio acontece no modo automático. Um bicho sente fome, come e para. A própria biologia dele impõe o limite. Mas e nós, humanos? A história é bem diferente. Não existe absolutamente nada na nossa constituição orgânica que diga: ok, já tenho conforto e luxo suficientes, posso parar. Nossas necessidades psicológicas e morais são, na prática, um buraco negro. São ilimitadas e, por isso, precisam desesperadamente de uma regulação que venha do lado de fora.
Durkheim traduziu essa ideia com uma frase que chega a ser poética, mas é de arrepiar. A sede inextinguível é uma tortura sempre renovada. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que viver correndo atrás de um objetivo que não tem linha de chegada, porque o nosso desejo nunca para de crescer, é a receita perfeita para a infelicidade perpétua. Você dá um passo enorme à frente, mas a distância até o infinito continua exatamente a mesma. E se o nosso corpo não consegue frear essa ambição toda, quem é que consegue? É aí que a sociedade entra em cena como a única autoridade moral capaz de impor limites saudáveis. É a força coletiva que cria um certo consenso sobre o que é justo e legítimo esperar da vida. Quando a gente respeita essa bússola social, conseguimos ajustar nossos desejos à nossa realidade. Aprendemos a valorizar o que já conquistamos, o que, no fim das contas, nos traz uma sensação de paz e realização verdadeira. Só que, e quando a sociedade perde essa capacidade de impor limites? Chegamos à quarta parte do nosso roteiro, a crise do suicídio anómico, ou a doença do desejo infinito. Se o egoísmo é uma falha na integração das pessoas, a anomia é uma falha na regulação. A palavra anomia significa, basicamente, um estado de desregulamentação. Isso costuma explodir durante crises agudas ou até em transições económicas muito rápidas, onde a sociedade perde a mão e não consegue mais influenciar ninguém. Aquela velha métrica do que era suficiente se quebra. A fronteira entre o que é possível e o impossível simplesmente derrete, deixando as nossas paixões totalmente sem freio. E aqui vem um dos pontos mais contraintuitivos e fascinantes de toda a obra. Durkheim observou que populações mais pobres possuíam uma imunidade altíssima contra o suicídio. Parece loucura, não é? Mas a lógica é implacável. A pobreza atua como um freio natural. Ela nos obriga a ser moderados, forçando os desejos a acompanharem os recursos escassos. Já a riqueza cria uma ilusão muito perigosa. Ao retirar os obstáculos do mundo material, ela sussurra que tudo é possível e, de repente, qualquer pequeno limite passa a parecer uma prisão insuportável. Isso explica perfeitamente porque Durkheim viu um mundo moderno, focado no comércio e na indústria, vivendo em um estado de anomia crônica. Pensa com a gente. As relações de trabalho se soltaram das regras tradicionais, o mercado virou global e praticamente infinito, e a ganância foi despertada sem nenhuma linha de chegada definida. Nós vivemos numa caça insaciável por novidades. O grande perigo disso é que, quando você vive projetando a sua expectativa num futuro infinito, você perde a base para lidar com os tropeços do presente. O resultado final, mesmo num ambiente de abundância, é um esgotamento moral absoluto. Chegamos à nossa última sessão. Vamos pegar essas duas ideias gigantes e colocar na mesma mesa para comparar o egoísmo e a anomia. Dois caminhos diferentes de desconexão. Para amarrar tudo o que nós vimos até aqui, a grande semelhança que une esses conceitos é que ambos nascem de um mesmo defeito, que é a falta da presença da sociedade dentro de nós. Só que eles se manifestam de jeitos completamente diferentes. É como se nossa âncora social pudesse arrebentar de duas formas distintas, jogando nosso barco em correntes marítimas que vão para lados totalmente opostos. Vamos dar uma olhada nesta tabela para deixar essa diferença cristalina. O déficit do suicídio egoísta é a falta de significado. É aquela pessoa, muitas vezes vinda de um meio mais intelectualizado, que se isola, pensa demais e acaba perdendo qualquer propósito coletivo. Já o déficit da anomia é a falta de limites. São as paixões individuais correndo soltas e sem rédeas, o que a gente vê muito no mundo industrial e comercial moderno. Ou seja, de um lado sofre-se com um vazio gigantesco de propósito, do outro a pessoa é engolida pelo excesso de um desejo desgovernado. Resumindo a genialidade de Durkheim, existem duas grandes formas de falência do nosso lado social. Ou a gente se quebra perdendo a razão de existir por causa de um isolamento extremo, ou a gente se perde completamente porque as fronteiras dos nossos desejos desapareceram no meio de uma liberdade sem regras. E para fechar a nossa exploração, deixamos esta reflexão fortíssima tirada dos alertas do próprio Durkheim. Se o nosso progresso económico depende de um mercado que precisa crescer infinitamente, será que essa nossa busca incansável por novidades garante mesmo a felicidade? Ou será que, na verdade, ela está pavimentando o caminho para uma desilusão final? Nós vivemos numa época que aplaude a ambição sem limites como se fosse uma grande virtude. Mas qual é o preço psicológico real de um desejo que nunca, jamais, encontra descanso?
É uma questão pesada, eu sei, mas absolutamente crucial para todos nós. Fica aí o convite para olharmos para o nosso mundo com essas novas lentes sociológicas. Um grande abraço e até à próxima.